Vamos imaginar uma cena. Uma alma dos nossos tempos, uma alma moldada por traumas e por uma violência absurda, de repente se vê diante de um sistema de justiça antigo, um sistema implacável. Aqui não tem advogado, só teologia. Não tem atenuante psicológico, só a pura anatomia do pecado. É essa auditoria que a gente vai fazer hoje. E a grande pergunta é exatamente essa. Como é que a estrutura moral lá do século XIV, criada por Dante Alighieri, julgaria uma criatura que ele nem sequer conseguiria imaginar? Isso aqui é mais que uma simples análise de história, sabe? É quase uma investigação teológica sobre a lógica de um dos sistemas de justiça mais famosos do mundo. E o nosso sujeito de análise é Caede, muito mais conhecida como Lucy. E olha, ela não é bem humana, não. Ela é uma diclônios, uma espécie de mutação com poderes simplesmente devastadores. E só essa natureza dela já cria um problema gigantesco para o sistema do Dante, que foi todo pensado para julgar almas humanas. A complexidade psicológica dela é a chave de tudo. A Lucy tem uma segunda personalidade, a Neil, que é totalmente inocente, quase uma criança. Hoje em dia, a gente olharia para isso e falaria em transtorno dissociativo. Mas para a teologia medieval, a visão é outra. A alma é uma coisa só, indivisível. Não existem duas almas ali. É uma única entidade responsável por tudo que ela faz. Então a inocência da Neil não serve para apagar a maldade da Lucy. Bom, para a gente conseguir localizar a Lucy no mapa do inferno, primeiro a gente precisa analisar as provas. Vamos listar os atos dela, não como se fossem só eventos de uma história, mas como categorias de pecado, do jeito que o inquisidor da Idade Média faria. A violência toda começa na infância. Depois que uns colegas de escola matam o único amigo que ela tinha, um cachorrinho, de um jeito horrível, a Lucy libera os poderes dela e desmembra todos eles. A reação é de raiva, claro, mas a violência é tão desproporcional que sugere algo mais. E ainda tem a tal voz do DNA, um impulso que vem de dentro mandando lá destruir. Para Dante, isso não seria uma desculpa biológica, mas sim a semente do que ele chamava de mata-bestialidade, a bestialidade insana. Durante os anos em que ela viveu como fugitiva, o método da Lucy era uma coisa de arrepiar. Ela simplesmente invadia uma casa, matava a família inteira que morava ali e usava o lugar como esconderijo temporário. É essa frieza que a afasta dos pecados cometidos só por impulso, sabe? E a escala é gigantesca. A gente está falando de uma contagem de corpos que passa de 50 vítimas diretas. Isso inclui civis, crianças, militares. Não são crimes passionais, isolados. É praticamente uma campanha de extermínio. E é aqui que a gente entende a real gravidade teológica do que ela faz. Ela não está só perdendo o controle. Ela está agindo com uma vontade de predadora. O ser humano vira um objeto, um obstáculo para tirar do caminho ou um recurso para ser usado. E essa é a exata definição de violência contra o próximo. Mas o ato mais terrível, o ponto que define tudo, é o assassinato da família do Cauta. Ele foi a única pessoa que demonstrou alguma bondade para ela. E aí, por se sentir traída por um mal-entendido, ela não ataca só ele. Ela destrói, de forma metódica, tudo o que ele mais ama, matando o pai e a irmã dele bem na sua frente. Certo? Com tudo isso na mesa, a grande questão é onde na geografia do inferno uma alma como essa se encaixa. O melhor jeito de descobrir é ir por eliminação, olhando os círculos onde ela não pertenceria. A gente podia pensar logo de cara no quinto círculo, que é o lugar dos irados, dos raivosos. Afinal, a raiva é o combustível dela. Mas a violência dela vai muito além de uma briga na lama. É uma violência letal, calculada, em massa. Ela não fica só irritada, ela extermina. A diferença é a malícia, a vontade de fazer o mal, que a joga lá para o inferno inferior. O nono círculo, o dos traidores, também parece uma opção, principalmente pelo que ela fez com o Cauta. Só que, para o Dante, a traição é um pecado de gelo, é frio, intelectual, planejado. A maldade da Lucy, pelo contrário, é quente. Ela nasce da dor e de um ódio que queima. Ela é uma força da natureza passional, e não de uma conspiração fria. E assim, depois de eliminar as outras possibilidades, o destino dela fica bem claro. A casa dela é o Phlegethonte, aquele rio de sangue fervente que corre pelo primeiro nível do sétimo círculo do inferno. Vamos olhar os detalhes disso. A categoria do pecado dela é violenta contra o próximo. Os companheiros dela de danação são os grandes tiranos e assassinos em massa da história e os guardiões desse círculo. O Minotauro, que é o símbolo da bestialidade, e os centauros,
A natureza da Lucy, sendo meio humana e meio monstro, faz com que ela se encaixe perfeitamente nesse lugar. E a justiça nesse rio é muito precisa. A profundidade que a alma fica mergulhada no sangue fervente depende da gravidade dos pecados. Assassinos comuns ficam com água, ou melhor, sangue, até o peito. Tiranos até o pescoço. E a Lucy, com a escala e a crueldade dos massacres que ela cometeu, ela estaria submersa até os olhos, ali do lado dos maiores tiranos que já existiram. É muito importante entender que no Inferno de Dante a punição nunca é uma coisa aleatória. Ela é um reflexo direto, quase poético, do pecado que a alma cometeu em vida. Cada detalhe do tormento da Lúcia seria feito sob medida para ela. O tormento dela teria 4 camadas, uma pior que a outra. Primeiro, a imersão no sangue que ela mesma derramou. Segundo, os vetores dela, a fonte do poder, seriam inúteis. Talvez virassem condutores de dor ou pesos de chumbo que a puxam para baixo. Terceiro, a caçada eterna pelos centauros, um espelho da vida dela como fugitiva. E o mais cruel de tudo, a consciência da Nil, a parte inocente, estaria presa ali junto, sentindo toda a dor e o terror sem entender o motivo, forçando a Lúcia a ouvir o choro confuso dela por toda a eternidade. Claro que uma pessoa com a cabeça de hoje logo perguntaria: tá, mas e o trauma? O abuso horrível que ela sofreu, o bullying, a solidão. Isso não deveria contar como atenuante? Não deveria dar alguma clemência? Pois é, para a teologia medieval a resposta é complexa, mas é bem dura. O trauma ajuda a explicar a origem do pecado, mas ele não justifica a pessoa permanecer no pecado. Dante acreditava no livre-arbítrio, na capacidade da alma de saber o que é certo e o que é errado. E a Lucy mostrou que tinha essa capacidade. Ela fez escolhas. A decisão de matar inocentes por pura conveniência é a prova da malícia que supera qualquer defesa baseada em trauma. E é aqui que a gente chega no coração da questão. Se a gente seguir as regras desse sistema à risca, o destino dela parece selado. É uma consequência lógica e justa para os atos dela. Mas, olhando de fora, parece uma tragédia inevitável. Um ciclo de dor que só foi capaz de gerar mais dor. As leis do Inferno de Dante são bem claras, mas a história da Lucy termina de um jeito ambíguo, com um possível ato de sacrifício para proteger o Cauta. E isso nos deixa com uma última pergunta no ar. Será que esse último ato de amor, de redenção, teria sido suficiente para um juiz supremo, um juiz acima das regras do inferno, oferecer uma misericórdia que a lógica infernal simplesmente não permite? É uma pergunta que vai além do poema e toca o coração da própria fé.